Nós vamos fazer aqui uma breve análise, bem rápida, do versículo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Texto aqui bem interessante. O texto aqui vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A gente vai ler apenas o versículo 1. O texto grego, ele vai dizer o seguinte, aqui. Eu estou com a Bíblia Logos aberta, né? Não é nenhum pacote caro, aqui é o mais simples que tem, né? Diz o seguinte: Paulos, apóstolos Cristo Iesu, dia telematus teu kai Timóteos ro adelphos. Ou seja, Paulos, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e de Timóteo, né? E Timóteo, quer dizer, e Timóteo, o irmão. Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, seria assim. Só que no português a gente organiza esse final aqui, né? Por vontade de Deus, né? E o irmão Timóteo, né? Como nós lemos aqui no texto em português. Vamos falar um pouco aqui sobre essa breve saudação de Paulo, né? Paulo, como em todas as suas epístolas, ele começa se identificando como o escritor da epístola. Ou seja, mesmo que Paulo ele diga ali que ele está com Timóteo e tal, mas a gente sabe que Timóteo, a gente pode entender que ele estava ali sendo mencionado mais, primeiro, como talvez o escritor mesmo da carta, no sentido de ser um emanuense, né? Então Paulo dita e Timóteo ele escreve, ou por ele estar no trabalho ali realmente com Paulo, de uma forma mais, digamos assim, mais ativa. Então por isso que ele fala ali no final, e o irmão Timóteo. Então isso soa bem forte. Então o nome Paulo, né? Ou seja, Paulos, era provavelmente o nome pelo qual o judeu Saulo era conhecido entre os falantes gregos, né? E latinos também, até porque o termo vai ser o mesmo. Paulo logo estabelece seu direito de se dirigir aos cristãos colossenses, declarando ser um apóstolo. Ou seja, como faz em todas as suas epístolas, exceto em Filipenses, né? Em 1 e 2 Tessalonicenses e também em Filemon. Ele não vai entrar, né? Ele não vai chegar falando dessa forma. Mas a palavra apóstolos, esse é um sentido interessante. Nas epístolas de Paulo tem uma gama de sentidos. Às vezes designando apenas um mensageiro, né? Por exemplo, lá em Filipenses 2:25, em 2 Coríntios 8:23. Mas outras vezes vai ser entendido, ou seja, o termo apóstolo, né, como um missionário autorizado. E aí nós vamos ter várias referências, por exemplo, em 1 Coríntios 9:5 e 6, também no capítulo 15:7 da mesma carta, Gálatas 2:8, dentre outras referências. Mas Paulo, na abertura de sua epístola, no caso aqui em Colossenses, né, que nós estamos lendo, pretende claramente que a palavra tenha seu sentido oficial. Então, apóstolo aqui, ao qual ele se refere, a ele mesmo, né, ela tem um peso maior. Ou seja, é uma pessoa chamada ela mesma por Cristo para representar Cristo e proclamar Cristo e assim servir como o alicerce do novo povo de Deus, como está lá em Efésios 2:20. Então, embora Paulo não tenha fundado a igreja de Colossos, né, e nunca tenha a visitado, você pode ver isso lá no capítulo 2, no verso 1 e 5, ele ainda assim, por intermédio de seu convertido Epáfras, lá no versículo 1:7, ele fala isso. Paulo ele é o apóstolo da igreja naquela cidade. Então ele está ali representado por Epáfras. E aí Epáfras ele pode ter sido um dos convertidos em uma das viagens de Paulo, ali naquela região, quando ele fala que muitas pessoas das províncias vizinhas ali, da região de Éfeso, ali e tal, até mesmo lá da própria Colossos, estavam ouvindo os seus discursos, suas pregações. Então, no caso Epáfras, ele pode ter sido um
dos convertidos ali, e ele abre a igreja em Colossos. Que coisa interessante. E ele reconhece em Paulo o apóstolo enviado, como fala aí, né, pela vontade de Deus. Né, como o próprio Paulo ele começa falando aí na sua epístola. Por vontade de Deus, ou seja, de a telematos teu. Então isso soa realmente de uma forma muito forte. E é isso. Então, e é claro, quando Paulo ele fala apóstolo de Cristo Jesus, no texto grego, você vai ver que Cristo Jesus aqui ele vai estar num genitivo. Então, Paulo, ele se coloca, né, enviado pelo próprio Jesus. E esse genitivo, muitos entendem que ele é um genitivo de relacionamento, ligando, é claro, o chamado de Paulo àquilo que aconteceu, é claro, lá no livro de Atos, quando Paulo, ele no caminho de Damasco, ele teve o encontro com o próprio Cristo. E ali, então, ele foi, passou, então, a ser, digamos assim, um enviado, um apóstolo do Senhor Jesus. Então é isso. Deus abençoe aí a vida de vocês, espero ajudar. Apenas, é claro, é um texto pequeno, mas que abre um pouco aí o nosso entendimento sobre essa questão aí paulina.